Mano, esse é o manhwa mais insano que eu já li. O nosso manhwa começa em Seul, uma cidade que nunca dorme. No meio dos arranha-céus iluminados, existe um prédio especial chamado de D1. Mas esse não é qualquer prédio. No último andar está o grupo número 1 do ranking mundial do maior MMORPG online. Lá dentro, o cenário é digno de um verdadeiro templo sagrado dos pro players. Monitores gigantes, PCs de última geração cuspindo RGB pra todo lado. E é claro, a galera joga tão sério que parece que a vida dele está dependendo disso. Aqui está o jogador número 1 do mundo, o verdadeiro rei do jogo. Mas ele tá com um sorriso diferente no rosto hoje, porque finalmente ele encontrou o Dex. Dex é um novato que ficou famoso recentemente pelo seu estilo de jogo provocador, irritando os adversários e conquistando fãs ao mesmo tempo. Mas no campo de batalha, Dex não parte pra cima como todo mundo espera. Ele observa, esperando pacientemente o movimento do campeão. O campeão sorri, ele gosta da provocação. E com excitação do combate, com um grito de guerra ele anuncia para todos ouvirem: "Agora vocês vão ver porque eu sou o número 1 do ranking." Sem hesitar, ele dispara pra cima de Dex. A velocidade é tão absurda que parece um borrão. Mas o Dex nem pisca. Com um movimento fluido, ele saca sua espada. E antes, o que parecia um novato tranquilo, agora exala uma aura avassaladora. Um único combo preciso e mortal. E o número 1 do ranking é destroçado. Imagina só, mano, você que joga o jogo há anos ser destruído facilmente por um novato. Cê é louco, eu ficaria me ardendo de ódio por vingança. Os companheiros do número 1 que assistiam confiantes agora estão de olhos arregalados, completamente apavorados. O invencível líder deles caiu em segundos. Sabendo que não tem tempo pra choque, o dealer e o tanque do time partem pra cima de Dex com tudo que tem. Mas o Dex, ele só dá um único golpe. E pronto, ambos caem. Os top mundial levaram double kill, que vergonha, mano. Um dos membros da equipe, tremendo, grita desesperado: "Todo mundo, retornem às posições!" Mas já era tarde. Antes que qualquer um pudesse reagir, o Dex avança. Dex derrotou todos eles como se eles fossem iniciantes. O jogador número 1 está perplexo, sem conseguir processar o que acabou de acontecer. Ele, o rei absoluto do ranking mundial, foi derrotado de forma patética. Não muito longe dali, um jogador comum dá uma beiçada na batata, jogando num PCzinho simples, sem LEDs ou monitores de última geração. Esse é o Dex, o novo número 1 do mundo. Ele diz que já completou a sua meta do dia e simplesmente apaga a sua conta. Mano, o moleque é muito zoeiro! O antigo número 1 assiste tudo. Tomado pela fúria, ele dá um soco na mesa e rosna irritado que o Dex foi atrevido até o fim. Ele sabe que nunca poderá ter a sua revanche. A cena corta e podemos ver dois funcionários da empresa Arcadia em um caminhão de entrega. Eles estão conversando sobre Dex. A sua fama se espalhou rapidamente entre os entusiastas do mundo gamer e todos comentam sobre sua ousadia de alcançar o topo e logo depois apagar a sua conta. Neste momento, todos sabem que o mundo dos jogos tradicionais está prestes a acabar. A Arcadia, líder mundial em eletrônicos e entretenimentos, acaba de lançar a Dreamer, uma cápsula revolucionária que transporta o jogador para um mundo virtual imersivo como nunca antes. Com a Dreamer, o que parecia impossível agora é realidade. Um universo inteiro de possibilidades, onde tudo é real e o jogador pode ser quem ele sempre quis ser. A propaganda da empresa é clara. Mano, se eu fosse jogar nessa tal de Dreamer aí, eu iria querer ser uma
mulher tunadona. Os gado ia querer ficar me dropando o item, ia ser fácil demais upar. Os caminhoneiros chegaram para fazer a entrega de uma Dreamer em uma casa simples. Eles ficam se perguntando surpresos como alguém com esse tipo de casa conseguiria comprar uma máquina tão cara. Porém, lá na janela, por trás daquele vidro quebrado, podemos ver o Dex, ansioso pela chegada da sua cápsula. Sem perder tempo, ele corre para entrar na Dreamer e ter a experiência de viver em um novo mundo. Esse novo mundo se chama Arcadia. Existem muitos jogos no mundo e os desenvolvedores escondem várias coisas dentro deles. Vai desde pequenas piadas a trapaças que fortalecem imensamente os jogadores. O nosso protagonista já está imerso no jogo. Ao caminhar pelo cenário, ele vê outros jogadores oferecendo itens e pessoas procurando por companheiros para missões. O Dex está se ambientando no jogo. Ele percebe que o sistema é simples e intuitivo, permitindo evoluir os equipamentos e melhorar o nível do personagem, assim como qualquer outro MMORPG. Empolgado com as possibilidades, ele logo parte para sua primeira missão. Assim que começa a se aventurar, Dex logo entende que os movimentos precisos em Arcadias não são tão fáceis quanto parecem. Por sorte, o jogo conta com habilidades como o dash e a esquiva, que facilitam as ações. Graças aos conhecimentos que Dex já possui de outros jogos, ele não encontra muita dificuldade na movimentação e derrota um slime sem dificuldade, completando assim a sua primeira missão. Porém, ao se deparar com a sua próxima missão, leia 100 livros. Dex fica espantado e reclama. Ele fala que esse jogo é uma merda. Na biblioteca pública de Edelin, duas garotas estão conversando e pasmas com o fato de que Dex está lendo há 2 dias sem parar. Elas comentam que normalmente as pessoas só folheiam as páginas e vão embora, e que faz muito tempo que elas não viam alguém lendo assim. Uma delas até chega a comentar que o Dex provavelmente vai desistir em breve, mas para surpresa dela, Dex aparece perguntando se um dos livros que ele está lendo tem continuação. As garotas confusas se perguntam como ele sabe disso, e Dex explica que pelo primeiro livro ser tão intrigante, ele imaginou que poderia haver uma continuação que explicasse ainda mais a história. O livro que ele está lendo conta a história de Arcadia-1, o traço mais antigo de Edelin. Impressionada, a moça entrega o segundo volume para o Dex, mas pede que ele devolva assim que terminar de ler. Dex agradece e pergunta por que ela guarda os 2 volumes separados. Ela explica que é um livro muito especial e só entrega ele quando é solicitado. Ao tocar no livro, algo no sistema de Arcadia é ativado e parece que uma circunstância especial foi desencadeada. De repente, os requisitos de uma missão oculta foram atendidos. Dex foi selecionado para essa missão. O livro que Dex está lendo conta uma história do passado, onde existia um aventureiro lendário chamado Israel. A lenda diz que ele escondeu um tesouro no lago da aldeia inicial do jogo, mas ninguém nunca encontrou nada. As especulações sobre o tesouro são muitas, mas a única certeza é que ele é chamado de Vestígio da Escuridão. A história afirma que Israel escondeu esse tesouro no fundo do lago, perto de Edelin. Porém, como nunca encontraram nenhum vestígio da escuridão, a lenda acabou sendo esquecida por todos. Mas o Dex vê isso como uma oportunidade. Repleto de curiosidade, ele decide partir em busca do tesouro perdido. Quando chega no lago, ele se depara com um lugar calmo e tranquilo, bem diferente do que ele imaginava para esconder algo com o nome de Velha Escuridão. No entanto, enquanto observa o lago, o sistema do jogo sinaliza que ele completou as condições necessárias para a missão especial de nível B+. A missão pede para que ele determine se a lenda do Vestígio da Escuridão é real ou não. Dex fica surpreso ao ver uma missão de nível tão alta logo no começo do jogo, mas isso não desanima Dex.
ele fica ainda mais animado com o desafio que veio para ele. Dex arrega suas mangas e pula no lago, determinado a descobrir o que está abaixo da superfície. Assim que ele entra, ele já percebe que algo está fora do comum. Como pode um lago tão pequeno ser tão profundo? Dex mergulhou inúmeras vezes, mas o máximo que conseguiu alcançar foi uma profundidade de 200 metros. E ainda assim, não havia encontrado nada relevante. A sua estamina e capacidade de mergulho aumenta conforme ele atinge profundidades maiores. Mas a cada nova tentativa, sua frustração também cresce. Ele começa a pensar em desistir. Afinal, o jogo foi lançado há pouco tempo e todos os jogadores estão se esforçando ao máximo para sair na frente, enquanto ele tá ali, perdendo tempo mergulhando no estágio inicial do jogo. Sem falar que a cápsula que ele tá utilizando custa 920 mil wons, e a única forma de pagar seria com a venda dos itens dropáveis do jogo. Mas isso vai ser impossível se ele continuar perdendo tempo nesse lago sem encontrar nada. Porém, ao lembrar que essa missão é secreta e exclusiva para ele, Dex percebe que provavelmente há uma recompensa muito boa esperando por ele, e com uma expressão de determinação, ele decide não deixar essa oportunidade passar. No quartel-general de Silikoff, dentro do escritório do presidente, podemos ver uma garota muito jovem, de apenas 15 anos. Ela é a presidente, e inicialmente parece um pouco desajeitada para alguém em uma posição tão importante. Ela se incomoda ao saber que um cenário principal do jogo foi criado por um usuário da Coreia, e acaba descobrindo que a dica estava escondida no vilarejo inicial. Ela fica brava e se questiona por que uma informação tão importante foi colocada nesse vilarejo. É dito que não foi obra deles, mas sim ele colocou ela lá. Repleta de raiva, ela grita: "Aquele desgraçado!" Rapidamente, ela pega o seu tablet e observa que as informações de Dex estão chegando agora, sem habilidades, sem ataques ou qualquer coisa relevante. Ela questiona como ele seria capaz de jogar assim, mas então ela percebe a informação de que ele possui uma habilidade especial. Olhando incrédula para a tela, ela não acredita no que lê. Dex finalmente encontrou o colar negro. Se passaram 10 dias de busca. As suas habilidades aquáticas melhoraram consideravelmente, mas o que mais chamou a atenção foi o aviso do sistema. Nele diz: "O colar negro contém traços desconhecidos. Ao usá-lo, você precisará de um longo período de contemplação. Deseja continuar? Você tem certeza que quer usar o colar negro? Realmente deseja usar esse item?" Já irritado, Dex responde com raiva que quer usar o colar, cacete! De repente, uma voz misteriosa ecoou no sistema. "Eu já verifiquei o suficiente para saber que você deseja usar o colar. Não adiantará se arrepender depois. Essa escolha foi sua." A voz continuou com um tom de desdém. "Agora, seu trabalho é simples. Crie o caos, assim como eu estou fazendo." Antes que Dex pudesse processar o que estava acontecendo, a presença misteriosa desaparece, deixando ele com mais perguntas do que com respostas. Quem era aquela pessoa? O sistema começa a emitir novas notificações, dessa vez mais diretas e sem rodeios. Classe secreta adquirida: o bardo do anarquista. Dex parece surpreso com a mudança. Ele não sabia o que isso significava, mas o sistema não lhe deu tempo para questionar, e logo foi avisando que o seu sistema de nível foi deletado e uma nova habilidade foi adquirida, a plausibilidade. E então, uma nova missão aparece. A sua missão é assassinar um iniciante. O tempo disponível para completar a missão é de 7 dias. Nas planícies de Edelin, vários jogadores iniciantes estavam caçando os slimes. Eles fazem isso para ganhar recompensa e melhorar os seus personagens. Um dos guerreiros ali usa um golpe de fogo em um slime, e por incrível que pareça, ele conseguiu uma bolha de slime, um item que vale muito mais do que a média para um iniciante. Ele fica animado e diz que vai passar o final de semana inteiro caçando os slimes. De longe, atrás das árvores, Dex observa, se perguntando se realmente deveria matar crianças como aquelas. A cena
cena corta e voltamos a algumas horas atrás, quando o sistema estava avisando ao Dex que ele não poderia excluir o seu personagem. Inicialmente ele não entendeu, mas a explicação era simples. No sistema de nível de qualquer jogo, quanto mais você evolui, mais forte você fica, certo? Porém, o sistema de níveis de Dex foi excluído, o que agora não faz tanta diferença. Mas com o passar do tempo, os outros jogadores vão continuar subindo de nível, enquanto ele vai ficar para trás, criando uma diferença abissal. O Dex se arrepende da sua decisão, mas sabe que nada vai mudar se ele continuar parado. Por ser dono de uma classe secreta, ele acredita que pode ser útil de alguma forma no futuro. Ele fica revirando as informações do sistema para tentar entender melhor o que está acontecendo com ele, mas não encontra nada que faz sentido. A única coisa que ele descobre é que possui uma habilidade chamada plausibilidade. Ela diz ser capaz de aumentar a influência no mundo e alterar suas regras, mas fazendo uso dela, as estatísticas desapareceriam permanentemente. O Dex lê isso e não entende nada. E para descobrir mais, ele vai precisar cumprir a sua missão de matar um iniciante. Podemos ver algo se aproximando rapidamente dos iniciantes. Esse é o Macaco Louco, um jogador de nível 12. Ele assusta os dois iniciantes e diz que poderia matá-los com um único golpe. O Macaco Louco se gaba dizendo que é o dono daquele ponto de caça. A garota iniciante grita, reclamando que aquele é um espaço público para qualquer um caçar. Mas o Macaco Louco percebe que pelo sotaque dela, essa garota mora em Seul. E ele diz que facilmente pode descobrir aonde ela mora se procurar o nick dela fora do jogo, o que deixa a garota completamente assustada. O outro jogador, percebendo a situação, nota que o Macaco Lui possui uma identidade carmesim, ou seja, ele já matou outros jogadores antes. Com um tom de superioridade, o Macaco Louco manda que eles saiam de lá se não quiserem morrer. A garota começa a gritar por ajuda desesperadamente. Ela fica se perguntando por que ninguém está fazendo nada. O usuário de fogo então sugere que todos ali deviam caçar juntos, o que faz o Macaco Louco e os seus dois companheiros caírem na risada. Ele responde de maneira intimidadora que esse jogo é perfeito para ele, pois não existem regras e esse lugar é um mundo onde só os mais fortes ditam o que deve ser feito. Neste momento, ouvimos uma voz que concorda com o que foi dito. Dex aparece. Com a sua espada, ele destrói o Macaco Louco e os seus dois companheiros facilmente. Os pontos de plausibilidade de Dex sobem, e ele logo percebe que vai ser difícil ganhar pontos com esse sistema. Os dois iniciantes começam a agradecer o Dex por ter salvado eles, e perguntam de que forma eles poderiam retribuir. Com um olhar frio, Dex pede para eles não agradecerem. Ele diz para não ficarem tristes e avisa que é apenas um jogo. Dando uma risada, ele simplesmente passa a peixeira nos iniciantes, ganhando mais 2 pontos de plausibilidade. Com um leve sorriso, ele pergunta quem será o próximo. Os outros iniciantes que estavam por toda parte, apavorados, começam a fugir. No fim daquele dia, um boato começou a se espalhar por Arcádia. Todos só falavam de uma única coisa: um maluco surgiu na área dos iniciantes. Naquela noite, a lua cheia iluminava partes da floresta. No alto, uma coruja observava com os olhos brilhantes, enquanto um homem corria em desespero. Ele estava gritando por ajuda e dando tudo de si para fugir, mas ele caiu igual uma paçoca no chão ao tropeçar em um galho. Agora sua velocidade foi drasticamente reduzida. Ele olha para a escuridão da floresta e vê olhos vermelhos e sedentos o encarando. Esse era Dex. Seu rosto mostrava que ele estava gostando daquilo. Por quê? O jogo não pode permitir isso no lançamento. Eu vou reportar você. Dex apenas o olha com pena e diz: só estou fazendo o que me mandaram.
gritaram. E cortou o cara no meio. Esse foi mais fácil que cortar uma salsicha. Mais um ponto de plausibilidade desbloqueado. O Dex bocejou e diz que já tá cansado por hoje. Em Arcadia, existe um sistema de pena de morte. Ou seja, os jogadores que são derrotados não podem logar no jogo novamente durante 24 horas. Porém, entretanto, no departamento de atendimento ao cliente de Arcadia, a situação estava caótica. Um dos gerentes se pergunta o que está acontecendo, por que tá essa algazarra toda? O seu colega responde: estamos recebendo um volume absurdo de reclamações sobre jogadores assassinos. O gerente quase surtou. Isso significa uma única coisa: hoje ele vai ter que trabalhar dobrado. Se prepara para hora extra, doidão. Verificando o status de Dex, os seus atributos de forças, poderes mágicos, agilidades e várias outras coisas ainda estão muito baixos. No entanto, a sua plausibilidade já estava em 1025. Ele já tinha passado a sua peixeira em mais de 1000 jogadores. O Dex passou 2 dias seguidos caçando os iniciantes sem dormir. Ele sabia que era odiado por cada um deles. E no fundo, ele sentia até que um peso emocional estranho por estar fazendo isso. Ele se pergunta por que o sistema o colocou nessa missão. Isso certamente está afetando o funcionamento do jogo. Enquanto refletia, ele ouve um som estranho. Algo está se aproximando. São slimes. Por ter eliminado centenas de jogadores que estavam caçando slime, sua favorabilidade com essas criaturas aumentou. Agora ele pode ter companheiros, o que provavelmente é bom, já que ele não vai conseguir fazer amigos humanos tão cedo. De repente, um barulho ainda maior surgiu entre as árvores. O brilho das chamas revelou vários jogadores. Dex se despediu das slime e correu. Ele precisava sair dali. Ao sair da floresta, deu de cara com um abismo. Ele estava cercado por dezenas de jogadores sedentos por vingança, prontos para mandá-los de volta para casa. O Dex apenas sorriu e antes que os jogadores pudessem fazer qualquer coisa, ele pulou do abismo. O líder da caçada ficou em choque com a coragem do Dex. Enquanto caía, Dex deslogou do jogo. Fora dali, os fóruns estavam fervendo com comentários sobre um jogador que estava massacrando os iniciantes. A sua fama se espalhava rapidamente pelo mundo de Arcadia. Entre os jogadores discutindo estava o próprio líder da caçada. Ele diz que ele foi uma das vítimas do matador de iniciantes e que normalmente ele fica no habitat dos slimes. O jogador estava determinado a se vingar. Ele marcou uma data e se reuniu com outros jogadores. Seu objetivo é fazer a limpeza dos trolls, aqueles caras que ficam só avacalhando no jogo, sabe? O grande diferencial de Arcadia era sua capacidade de criar cenários dinâmicos baseados nas ações dos jogadores. Tudo isso era controlado por Alice, a inteligência artificial que comanda esse mundo. A Alice detectou um tumulto e gerou uma nova missão para aquele grupo: encontrar o assassino que está matando os iniciantes no habitat dos slimes. A filial da Coreia entra em alerta máximo. Avisos piscam por toda parte, indicando que a missão começou. O chefe de time de gerenciamento grita várias ordens, mas a sua equipe permanece em choque. Ninguém esperava que, em apenas 2 dias, surgisse uma pista tão significativa sobre a missão principal. O chefe quer saber quem é o assassino de iniciantes, aonde que ele mora, cadê as informações dele, o velho tá maluco? Um dos seus funcionários responde que o quartel-general bloqueou o sistema e que eles não têm acesso a esses dados. Enquanto isso, o Dex, que tá roncando na sua cama igual um porco, acorda e descobre um evento no jogo. É uma caçada ao assassino dos iniciantes. Ele ri, sabendo que todos estão falando sobre ele. Ele até pensa em parar de jogar, porque isso pode parecer legal agora, mas no futuro vai ficar chato. Mas ele diz
Dex, que não tem opção, ele precisa pagar pela cápsula que ele tá usando. E sem escolha, ele volta a logar no jogo. No campo de slimes, ele percebe que o local já não é seguro. De repente, escuta o barulho e vê um slime triste, como se ele tivesse perdido, pedindo por ajuda. Perto dali, dois iniciantes rindo e se divertindo enquanto caçam o slime, dão de cara com Dex. Eles imaginam que o Dex quer roubar a sua caça. Então avançam para impedir. Dex vê os dois jogadores. Dex, com um sorriso malicioso ao ver os dois jogadores, se joga no chão e grita: "O assassino de iniciantes está aqui! Socorro! Alguém me ajuda, ele vai me matar!" A região inteira se mobiliza. Os caçadores atacam os dois iniciantes, enquanto Dex escapa do meio do caos. O slime salvo parece feliz e o sistema anuncia que o Dex alcançou o título de amigo dos slime. Ele fica feliz, mas não muito animado. Ele não sabe se isso vai ajudar ele a continuar evoluindo. Porém, surge um novo aviso. Nele diz: "Use os seus pontos de plausibilidade para ajudar os slimes." O Dex sorri e gasta todos os seus pontos imediatamente. Uma luz corta o céu, o chão treme e slimes de nível 15 emergem, muito mais ameaçadores do que antes. Monstros são essenciais em jogos RPG e no início eles servem para ajudar o jogador a se acostumar com a jogabilidade. Em Arcadia, são os slimes que desempenham esse papel. Mas e se os monstros iniciais se tornassem tão fortes que os novatos não conseguissem derrotá-los? Se liga só, um novo jogador entra no mundo de Arcadia, certo? Ele fica impressionado com os gráficos, parece estar se divertindo muito com a jogabilidade e que tudo parece muito bonito. Ele avista um slime. Ele até chega a achar fofo, mas decide enfrentar para se ambientar com o jogo, certo? Mas o que parecia um monstro fraco, na verdade derrota o novato facilmente. Agora, ele vai ter que ficar 24 horas sem poder jogar por causa das regras do jogo. Com mais de 10 mil novos jogadores entrando todos os dias em Arcadia, a evolução dos slime está gerando uma aniquilação total. Enquanto isso, Dex observa de cima de uma montanha. Ele percebe que o caos está crescendo entre os iniciantes e com o aumento do nível dos slime, as suas características mudaram, deixando de ser apenas animais passivos e se tornando agressivos. Dex começa a entender que a habilidade que ele possui é mais complicada do que ele imagina. Ele observa que o antigo grupo que o perseguia agora está preso no campo dos slime. O chefe do grupo, vendo a situação desesperadora, grita para os seus companheiros saírem. Mas não adianta. Um slime mais agressivo do que nunca avança e derrota o coitado em segundos. O Dex saboreia a cena, lambendo os lábios. Ele está encantado com o aumento vertiginoso dos seus pontos de plausibilidade. Em poucas horas, ele já acumulou quase 4.000 pontos, superando 4 vezes a quantidade que ele havia conquistado em 2 dias. Ele começa a imaginar em fortalecer ainda mais os slime, mas o sistema logo interrompe os seus planos, avisando que ele não pode aumentar mais o poder deles. Porém, não se importa muito. Ele imagina que esses slime já são mais do que o suficiente. Ele acena com confiança para os seus novos amiguinhos e diz que está contando com eles. Porém, na filial da Coreia, o gerente tá mais furioso do que nunca. Ele grita exigindo o relatório completo. O seu funcionário, visivelmente desesperado, tenta explicar a situação. Os níveis dos slimes subiram e com isso, o número de mortes de iniciantes também. O gerente, calculando rapidamente, percebe o impacto imediato. Os slimes estão fortes o suficiente para derrotar os iniciantes com um único golpe. Incrédulo, ele sabe que nada acontece sem motivo dentro de Arcadia. Determinado a entender, ele mesmo decide agir por conta própria e entra no sistema. Assim que se conecta com a cápsula, o sistema o reconhece imediatamente como
um usuário administrativo. Ele é Kong Guan, o diretor executivo. Com a entrada dele, a interface de Arcadia o saudou, e logo ele aparece diante de Alice, a inteligência artificial desse mundo. Com um olhar determinado, ele diz: "Eu tô aqui para descobrir a verdade, Alice." Dentro do terreno de caça dos iniciantes, o Dex observa que não há mais ninguém ali. Os seus pontos de plausibilidade já ultrapassaram os 9.600. Pensando um pouco, ele chega à conclusão que os rumores sobre o lugar ser perigoso provavelmente já se espalharam. E agora, os usuários mais avançados do jogo estão enfrentando os slime. Isso significa que a quantidade de pontos de plausibilidade que ele ganha está diminuindo. Mas ele não fica muito preocupado com isso não. Os pontos ainda estão aumentando. Ao alcançar 10.000 pontos, o sistema avisa que ele obteve um título de matador de iniciantes. Imediatamente ele recebe uma recompensa intermediária. Feliz e entusiasmado, Dex aceita a recompensa. Mas ele não esperava que, ao fazer isso, uma forte luz negra se abriria no céu. Uma rajada de energia se espalha pelo ambiente. Uma esfera negra, que se assemelha a um casulo, se parte. O sistema avisa que Dex obteve um familiar. Uma aura poderosa surge e uma figura com olhos malignos, asas e chifres aparece, perguntando quem ousa invocá-lo. Dex, surpreso e ainda empolgado com a recompensa, se assusta ao perceber que invocou o monarca do caos, o Rei Demônio. Rapidamente, a aura gigantesca diminui, revelando uma forma mais jovem do Rei Demônio. Ele está visivelmente feliz por estar ali, acreditando que esse poder vai ser mais do que o suficiente para matar os anjos. Com um grito furioso, ele exige saber se foi o Dex que o invocou. Ele responde que abriu uma recompensa e que ele saiu de lá. O Rei Demônio fica furioso ao saber que ele se tornou o familiar de alguém sem contrato nenhum. Ele começa a soltar vários palavrões ali de um lado para o outro, ninguém aguenta ele. O Dex, intrigado, se interessa em saber mais sobre esse ser e questiona quais são as intenções dele. O diabo, percebendo que como familiar dele, ele não tem escolha a não ser seguir o Dex, diminui de tamanho e pousa na sua cabeça. O Rei Demônio dá uma rápida olhada nos atributos do Dex e percebe que as suas habilidades não são grandes coisa, mas fica interessado ao saber que os pontos de plausibilidade podem aumentar o seu poder. O sistema avisa para que o Dex tome cuidado ao liberar o poder do demônio, pois ele pode ser traiçoeiro. O Rei Demônio, agora completamente convencido de que pode obter algo ainda maior, pede para que Dex dê o poder de virar o mundo de cabeça para baixo para ele. Ele justifica que deve existir um limite para os humanos usar esse poder, e que isso seria muito mais interessante nas mãos dele. O diabo promete dar uma recompensa equivalente para Dex. Nosso protagonista, sentindo todo esse interesse do Rei Demônio nos seus poderes, percebe que ele tem um poder realmente especial. Ele pergunta o que o Rei Demônio tem a oferecer em troca da plausibilidade. O diabo, com um sorriso malicioso, utiliza sua magia e puxa um manto extremamente poderoso, que adiciona muitos atributos de defesa ao usuário, mas requer um nível 150 para ser utilizado. Percebendo que Dex não pode usar isso, ele nem pensa duas vezes e recusa. O diabo então pergunta o que Dex deseja, o que ele ficaria satisfeito em receber. Imediatamente ele responde com uma pergunta. Ele diz: "Você consegue fortalecer os monstros?" O diabo, confuso, pergunta qual monstro ele está se referindo. O Dex responde: "Os slimes." O diabo explode de risada, achando que a ideia do Dex é completamente insana. O diabo nunca recebeu um pedido tão absurdo como esse. Enquanto ri muito, ele fala que o Dex é completamente maluco. Ele pergunta quanto de plausibilidade ele vai oferecer para ele. O Dex, determinado, diz que dará tudo que tem. O diabo, com um sorriso perverso, realiza o contrato iniciando o ritual. Trovões de cor roxa caem do céu e uma imensa rainha slime no nível 100 surge.
Agora esse jogo tá sendo levado para um outro nível. Podemos ver que, algum tempo antes, os jogadores mais experientes estavam radiantes. Eles estavam ganhando enormes quantidades de XP ao eliminar os slime. E comentavam animados que se continuassem naquele ritmo, logo alcançariam um lendário ranker mascarado. No entanto, os seus sorrisos desaparecem quando de repente o chão começa a se partir sobre os seus pés. Uma energia negra emerge das fissuras e os próprios slimes, consumidos por sede de vingança, começam a se fundir. Um dos caçadores grita: "Que tipo de terremoto é esse?" Tomado pelo medo, diante dos seus olhos ele fica aterrorizado. Os slimes estão se reunindo em uma única massa gigantesca. E então, uma mensagem aparece na janela de status de todos os jogadores da região. O sistema anuncia que os slime foram massacrados milhares de vezes sem motivos e que a sua paciência chegou ao fim. Contemplem um surgimento de uma grande governante que irá liderá-los. A fusão atinge a sua forma final. Diante dos caçadores, a deusa dos slimes desperta. A sua presença é avassaladora. O ar se torna denso. Toda vez que ela grita, o impacto é imediato. O cenário se altera violentamente. Muitos jogadores morreram. Enquanto isso, no topo da montanha, Dex e o demônio observam a cena. Nosso protagonista tá boquiaberto com a evolução dos slime, enquanto o demônio parece bem satisfeito. Dex fala que queria que eles fossem apenas fortalecidos e não para transformar eles nisso. Antes que o demônio responda, uma rajada de vento vindo da deusa dos slime varre a montanha. A pressão do impacto é brutal e ali dá pra ter uma noção da força avassaladora que ela possui. O demônio cruza os braços e sorri, admirando a sua obra. Isso é interessante. Eu dei um empurrãozinho na sede de vingança deles. Nem eu mesmo esperava que eles criariam a sua própria governante. Ele se vira pra Dex e com um olhar divertido agradece. Você me deu um poder fascinante. Eu usei só um pouquinho da sua plausibilidade e veja só o resultado. O demônio diz que esse poder de Dex é muito interessante. O desespero se espalha. Segurem a barreira! Se ela cair, estaremos perdidos! Enquanto ele grita, o sistema emite um aviso que faz o sangue de todos gelar. A escuridão esquecida começou a fermentar. A missão anterior, que ordenava a caça do matador de iniciantes, desaparece. E no lugar dela, uma nova missão surge. Todos os jogadores devem se unir para derrotar a Rainha Slime e proteger a cidade dos iniciantes. Se eles falharem, a cidade será destruída permanentemente. O medo se espalha entre os caçadores. Eles olham para a criatura colossal à sua frente, tornando claro que dessa vez os humanos não são os caçadores, eles são a presa. No alto da montanha, o demônio questiona o Dex sobre o que eles irão fazer a partir de agora. Em seguida, menciona que se o Dex destruir o cristal do guardião, tudo aquilo vai chegar ao fim. O Dex percebe que o demônio só tá tentando influenciar ele e responde que apenas irá observar. O demônio acaba interpretando isso como uma intenção de Dex de esmagar completamente a esperança dos caçadores e se diverte com a ideia, afirmando que os dias do lado dele prometem ser bem interessantes. Enquanto isso, o Dex percebe que os seus pontos de plausibilidade estão pipocando agora. E ele sabe que tem uma grande decisão a ser tomada. Qual lado ele vai ajudar? Os humanos ou os monstros? No campo de batalha, a Rainha Slime continua a rugir, revelando a sua habilidade Rugido do Líder. Ela possui consciência compartilhada, regeneração rápida e um ódio absoluto por humanos. 3 dias se passaram desde o início do ataque
ataque dos slime. Durante esse tempo, os usuários estavam sendo esmagados sem chance de reação. Os jogadores coreanos, conhecidos por nunca desistirem, começam a se reorganizar. Os usuários de nível alto, ao ouvirem sobre o que estava acontecendo, entram na luta, provocando uma reviravolta gigantesca. Os caçadores, que eliminavam mais de 1000 slimes, recebiam a conquista de Matador de Slimes, que concedia um aumento de 30% na defesa contra os slime e 40% a mais de ataque. Com cada vez mais jogadores conquistando esse título, os slimes começaram a perder força e a esperança dos usuários cresceu. No topo da montanha, Dex continua a observar tudo com um incômodo visível. Os seus pontos de plausibilidade já ultrapassaram os 32.000 e o demônio, vendo os números absurdos, faz um comentário sarcástico afirmando que não existe ninguém mais diabólico do que o Dex. Ele parece surpreso com a quantidade de pontos acumulados, mas o demônio volta a pressioná-lo, destacando que se Dex não agir, os humanos vão vencer. Dex esboça um sorriso perverso. Em seguida, ele afirma que as coisas estão ficando realmente divertidas. Ele já fez a sua escolha. Ele vai ficar do lado dos slimes. Foram dados 7 dias para o ataque dos slimes. E o lugar que antes era chamado de Vila dos Iniciantes, agora mais se assemelha a um campo de batalha. Porém, o fim já estava cada vez mais próximo. O clima ficou calmo, o céu ensolarado e os guerreiros poderosos estavam espalhados ao redor da vila. Um deles cerrava o punho e com um sorriso dizia que a vitória era certa e garantida. No entanto, o céu azul de repente fica vermelho. O choque tomou conta de todos. No alto, Dex aparece sorrindo, montado diante da rainha Slime. Um dos soldados tentou acalmar os guerreiros, afirmando que a cor do céu não significava nada. Mas antes que eles pudessem reagir, a rainha Slime mostra sua postura avassaladora. O choque espantava o rosto de todos os caçadores. O sistema alerta que o boss slime surgiu. Todos ficam paralisados ao ver a rainha avançando. Faltam apenas 9 minutos para o fim da missão, mas agora a batalha havia recomeçado. Os golpes da rainha, além de devastadores, espalhavam pequenos slimes pelo campo, transformando tudo em um verdadeiro inferno. O pânico se instaurou novamente. Muitos começaram a fugir e o medo era visível. Em meio ao caos, um jogador tentou reorganizar a formação, mas antes que ele pudesse dar qualquer ordem, foi esmagado pela palma da rainha Slime. De repente, uma rajada de energia atingiu a rainha. Um guerreiro de olhar severo, acompanhado de 2 colegas, surge. Ele analisou toda a situação e traçou um plano. Ele sabe que não é necessário derrotar a rainha. Ele diz que só precisa ficar enrolando esse boss e que o verdadeiro objetivo é proteger a pedra guardiã no centro da praça do vilarejo. Os caçadores hesitam por um momento, mas ao ouvirem a estratégia concordam. A reputação dos coreanos está em jogo. O grito da multidão ecoou pelo campo de batalha. Uma nova esperança surgiu. Os guerreiros de longo alcance começam a traçar uma estratégia chamada de onda humana, disparando ataques coordenados o tempo todo. E dessa forma eles conseguiram enrolar a rainha Slime por um grande período de tempo. Faltava-se apenas 10 segundos para o fim da missão. Agora é tudo ou nada. A rainha Slime contra um exército de jogadores. Cada golpe dela aniquilava centenas. Faltando apenas 6 segundos, o líder dos caçadores conseguiu chamar a atenção da rainha. Ele concentrou uma imensa quantidade de energia em sua espada e avançou com tudo. O seu alvo era a cabeça da rainha Slime. Porém, ao se aproximar, um escudo invisível o impediu de acertá-la, lançando ele para longe. Ele sorriu. Ele está convencido que não há mais tempo e que a vitória dele é garantida. Sentado ao lado do cristal, o líder dos caçadores está sorrindo, acreditando ter conquistado uma vitória gloriosa. Mas então, o cristal se racha no último segundo. O vilarejo começa a ser destruído. O responsável não era um monstro, e sim Dex. Ele estava ali, de pé,
com sua espada cravada nele. Com um olhar firme e direto, ele apenas diz que a sua mão escorregou. O líder dos caçadores fica em choque e antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Dex o finalizou. Nenhum ponto de plausibilidade foi concedido. Aquele homem não era um iniciante. Dois caçadores se aproximaram da praça e, observando de longe, eles veem o cenário devastado por chamas. Eles veem um homem de capuz e espada no pódio do cristal destruído. Não foi um monstro que arruinou tudo, foi um usuário. Se vocês querem continuar acompanhando essa história, deixa muito like no vídeo. Tô falando pra vocês, vai ficar muito mais interessante a partir de agora. Comenta aí embaixo se você quer a continuação. Esse com certeza é um dos manuais mais incríveis que eu já li. Deixa seu like, se inscreve aí embaixo. Por hoje é isso. Valeu!